Olá, paz do Senhor, que Deus abençoe você. Mais uma vez reunindo nossa célula, mais uma vez nos reunindo para poder louvar, adorar, servir a esse Jesus tão maravilhoso que nós amamos. Sabendo que o Senhor ele está conosco presente em todo instante, em todo momento, e Ele tem bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes para nós. No capítulo 24 do Evangelho de Lucas, no versículo 36 a seguir, a Bíblia diz assim: Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um fantasma ou um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas no vosso coração? Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas no vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem essas coisas, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse: Tendes aqui alguma coisa a comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: São essas as palavras que eu vos falei quando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo aquilo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então lhe abriram o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, ou permanecei em Jerusalém, até que do alto, aleluia, vos sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, de grande alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Queridos, na semana que passou, nós falamos durante toda a semana sobre a cada dia que Jesus, ele vivenciou, cada dia que Jesus passou. Nós vimos que desde o domingo da semana passada, nós vimos vendo cada ação de Jesus em cada dia. Momentos de ensinamento muito forte, momentos poderosos. Nós vimos o momento em que Jesus foi traído. Nós vimos o momento em que Jesus foi aprisionado, chicoteado.
Nós vimos a sexta-feira que foi negra, que Jesus foi pendurado naquela cruz depois de atravessar a via dolorosa. Nós vemos Jesus sendo crucificado naquele dia e entregou-se à morte por nós. Nós vimos um sábado de silêncio, onde Jesus permaneceu sepultado naquele sábado. E aí chegou o domingo, nós vimos pela palavra de Deus que aquelas mulheres foram até o sepulcro de Jesus. Espantadas, se depararam com um anjo e não viram o corpo de Jesus porque elas estavam procurando o corpo de Jesus. E quando o anjo aborda elas, disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. Louvado seja o bendito nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois disso? O que vem depois da ressurreição? Depois da ressurreição, a Bíblia relata que Jesus fez aparições para mais de 500 pessoas. A Bíblia faz questão de relatar esse fato de Jesus ter se apresentado para muitas pessoas. E eu quero destacar dois dos momentos. Houve muitos. Esse texto eu só li um dos momentos. Houve muitos momentos. Um deles, a Bíblia diz que havia 2 discípulos que estavam indo a caminho de uma cidade chamada Emaús. E Jesus então vem e começa a caminhar com eles. E ali eles começam a conversar com Jesus. E aí então eles falam sobre a própria crucificação e morte de Jesus. E Jesus então os indaga, conversa com eles. E um deles até diz assim a Jesus: mas onde você estava, que não sabe o que aconteceu? Esse espanto daquele homem, esse espanto que aquele homem expôs a Jesus ali, revela que o fato ocorrido foi algo fenomenal, foi algo estrondoso. E Jesus falou assim: do que você está dizendo? E eles disseram assim: olha, sobre o profeta Jesus, o Galileu, o Nazareno, que foi crucificado. Jesus então ministra para eles uma palavra, diz: mas vocês não ouviram que ele mesmo disse das Escrituras que importa que o Filho do Homem fosse entregue para ser morto? E mesmo assim eles ainda não reconhecem Jesus, e depois de Jesus pregar para eles um certo tempo, o dia já estava findando. E aí então eles resolvem parar numa pousada para passar a noite. Jesus meio que faz de conta que ia passando, então eles convidam Jesus para entrar com eles e passar a noite com eles. Diz assim: olha, fica aqui com a gente. Mas até então eles não sabiam que era Jesus ressuscitado. E a Bíblia diz que no momento em que eles se assentam com Jesus, aleluia, e no momento que eles se assentam com Jesus e a mesa para poder ceiar, e eu sempre gosto de repetir isso, o momento de ceiar, um momento de extrema comunhão dentro da cultura judaica. E quando eles se assentam ali, e no gesto de Jesus de partir o pão e dar graças a Deus, eles então reconhecem Jesus, porque eles eram discípulos. Eles eram discípulos do Senhor Jesus Cristo. Eles reconhecem Jesus naquela atitude que ele tem. E eu acho interessante que aqui no versículo 24, depois que eles voltam, primeiro eles reconhecem Jesus, e aí eu acho interessante a fala que eles têm. Porque quando Jesus parte o pão e come com eles, eles ficam espantados. E logo Jesus então desaparece. A Bíblia diz que Jesus desaparece. E um olha para o outro e diz assim: o nosso coração não ardia
enquanto ele falava da palavra de Deus para nós? O nosso coração, você sentiu que o seu coração ardia? E ele dizia, o nosso coração ardia. Queridos, há momentos na nossa vida que nós recebemos a palavra de Deus e o nosso coração arde pela presença do Senhor Jesus. A presença de Jesus, ela move o nosso ser, a nossa pessoa interior. Antes de eu me assentar aqui para gravar esse vídeo, eu comecei a falar com Jesus e a orar em línguas. E eu senti tão fortemente a presença do Senhor aqui, que eu tive que esperar um tempo, até poder me recompor das minhas lágrimas e da presença do Senhor, para poder falar com você hoje e ensinar essa palavra a você. Eu não sei como tem andado o teu coração. Eu não sei quais são as preocupações. Aqueles homens, aqueles discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, havia muitos pensamentos. Havia muitas coisas na mente deles. Imagino eu que havia uma decepção muito grande, porque o mestre havia morrido. Poxa vida! E tudo aquilo que nós imaginávamos que ia acontecer, e todos aqueles milagres, talvez havia no coração deles aquela dúvida, será que quando zombaram dele, dizendo assim, olha, salvou a muitos, agora salva-te a ti mesmo, será que eles não estavam certos? A incerteza era muito forte, talvez, no coração desses homens, e eles estavam indo embora. Mas quando eles têm a oportunidade de ouvir a voz de Jesus, eles já sentem algo. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós já sentimos algo. Talvez você que está me ouvindo aí não tenha a prática de parar para ouvir a Jesus. Talvez até você nem entende o porquê alguém da sua família para ouvir a Jesus. Para ouvir um pastor, para ouvir um irmão ministrar e falar de Jesus. Talvez você pense daquela maneira assim, essa Bíblia é tão velha, a palavra está escrita há tanto tempo, já se repetiram tantas vezes, eu já sei tudo que está aí, eu já ouvi falar. E o teu coração talvez ainda não arde. Mas o Espírito Santo, ele quer fazer algo no teu coração. Ele quer trazer um avivamento para poder encher a tua alma de alegria. E não vai ser o conhecimento teológico de alguém que vai fazer com que você sinta a presença de Deus. Não vai ser uma pregação eloquente ou uma simples demais. Não vai ser quando você vê um milagre acontecer, uma pessoa sendo curada, que vai fazer com que você sinta a presença de Deus. Não vai ser quando você receber uma grande bênção, que vai fazer com que você sinta a presença de Deus. Mas vai ser aquele momento em que no teu particular você vai falar com o Senhor como se fala com um grande amigo. E nesse momento você vai sentir arder no teu coração e você vai ouvir a voz dele. E o interessante é que esses discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, muda sua rota. Muda sua rota. Quando eles reconhecem a Jesus, então eles voltam. E quando eles voltam até os discípulos que estavam em Jerusalém. E olha o que eles dizem, Lucas 24. De fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão e disseram, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, nécios. Perdão, irmãos, não é esse versículo que eu queria ler com você. Eu vou ler o que eu já disse agora há pouco, versículo 32. Versículo 31, vai. Depois que Jesus partiu o pão, ali no versículo 30. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu deles, na presença deles. Versículo 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras.
E na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. A voz de Jesus, quando ecoa no nosso coração, ela nos faz mudar de direção. Não se espante se alguém tem a decisão formada de ir para algum lugar ou de fazer alguma coisa. Uma decisão formada, uma certeza grandiosa, e de repente essa pessoa volta atrás na decisão e resolve seguir pelo caminho que estava antes ou por um outro caminho diferente daquele que está andando. Foi o que aconteceu com esses homens. Aleluia. E voltaram a Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Versículo 34. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então eles voltaram a Jerusalém. Ou seja, irmãos, após a morte de Jesus, eles foram embora. Se agora não tem mais nada que fazer. Imagino eu, que eles disseram: vamos voltar lá para Emaús, para nossa cidade, para o nosso campo, ou para o nosso comércio, ou para a nossa pescaria. Não sei. Vamos voltar. Talvez foi isso que aconteceu. Assim como também uma outra aparição de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos estavam pescando e de repente Jesus aparece na beira da praia. E eles estavam pescando, a Bíblia diz que logo após a morte de Jesus, Pedro disse: vou pescar. E os outros discípulos disseram: vou pescar também. E pegaram as redes e começaram a pescar novamente. Ou seja, acabou o período. Acabou a badalação. Acabou aquele tempo. Vamos voltar a fazer tudo aquilo que nós fazíamos antes. Vamos pegar as redes e vamos voltar para as mesmas coisas de antes. Mas Jesus apareceu para eles. A Bíblia diz que Jesus fez ali uma fogueira e colocou alguns peixes para assar. E comeu com eles na beira da praia. Uma outra aparição é essa que nós lemos aqui no início. Jesus chega no lugar onde eles estão. Eles ficam atemorizados. Acham que é apenas um espírito. E Jesus, então, começa a conversar com eles. Por que estás perturbados? Jesus pergunta, no versículo 38. E por que sobem dúvidas no vosso coração? Escute. As adversidades da vida, as mudanças repentinas e bruscas na nossa vida, costumam trazer a dúvida no nosso coração. Vendavais acontecem e vêm dúvidas no nosso coração. Houve dúvidas no coração dos discípulos. Por que não teria dúvida no seu, ou muitas das vezes no meu? Isso não te faz diminuir. Isso não te faz ser alguém, não. Isso te faz ser um ser humano que Jesus ama e quer trabalhar no teu coração. Jesus então falou assim: olha, pode tocar. Veja as feridas. A Bíblia diz que ele mostrou o lado e falou: olha aqui a ferida no lado. Depois ele disse: tem alguma coisa para eu comer? Trouxeram peixes, trouxeram favo de mel. Jesus comeu com eles. Depois a Bíblia diz que Jesus levou eles a Betânia e ali então Jesus deu instruções a eles. Entregou as instruções. E é aqui que eu quero finalizar a nossa conversa de hoje. Jesus disse: são estas as palavras que disse, que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e os profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, assim da mesma forma que aconteceu com os discípulos de Emaús. Abriu o entendimento e compreender as Escrituras, ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia.
E aí ele vai dizer no 47, e que em meu nome se pregasse, em que em meu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. A instrução de Jesus é que eu e você possamos passar adiante tudo aquilo que nós recebemos dele. Você tem recebido coisas tremendas e poderosas da parte do Senhor Jesus. Você tem algo de Deus e Ele quer que você transmita ao outro. Pastor, eu vou transmitir de que maneira? Pregando da mesma forma que fulano, cicrano ou beltrano prega? Talvez eu precise fazer um curso. Talvez eu precise estudar mais. O que você precisa é ouvir mais Jesus. Sentir arder no teu peito as palavras e a chama do Espírito Santo. E após isso, assim como os discípulos de Emaús, tomar decisões. Talvez algumas das suas decisões será voltar atrás no caminho que talvez você tenha escolhido. O Senhor, Ele quer trabalhar de forma poderosa em você. Ele quer te abençoar. E aí ele diz assim: vós sois minhas testemunhas. Eis que eu vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade até que do alto sejas revestido de poder. O que eu quero dizer aqui é que você não precisa de um curso de teologia. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito Santo e deixar arder no teu peito, como os discípulos de Emaús deixaram arder no peito deles. Tomar a decisão baseada nessa palavra e no entendimento que você vai receber e não nas suas convicções, nas suas vontades. E a partir dessas decisões, entender que eu, que você, que nós somos testemunhas do nosso Senhor Jesus. E a última orientação, ele diz, permanecer em Jerusalém, ele fala, até que do alto você seja revestido de poder. A Bíblia diz que eles permaneceram em Jerusalém, louvando a Deus. Eu quero convidar você a louvar mais a Deus, a ser mais grato a Deus. Pastor, mas olha que... Esquece, querido, esquece. Deus, Ele tem planos para nós, independente do que esteja acontecendo no mundo afora. O Senhor quer mover no teu coração, deixa o Espírito Santo fluir. A Bíblia diz que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Os judeus creem que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas para deixar bem claro que Ele ressuscitou. Mas eu e você não precisamos de tantas provas assim, sabe por quê? Porque o Espírito Santo já habita em nós e esse arder no peito você já está sentindo aí. O arder da palavra de Deus, do amor. Porque você é casa do Espírito Santo, você é lugar onde Ele habita. Eu e você não precisamos de muitas comprovações. Não precisamos ver para crer, porque nós fazemos o contrário, nós cremos para ver. Eu preciso crer para ver, é isso. Então eu creio antes de ver, porque depois eu tenho certeza que eu vou ver. E se eu não ver, não vai atrapalhar em nada em minha crença. Eu quero orar com você e quero profetizar que a sua vida vai ser uma grande bênção cada vez mais. Declare que essa casa é sua. Declare que essa casa é sua. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu quero neste momento colocar a vida da minha irmã, do meu irmão que está me ouvindo agora. Eles compreenderam, Pai, o caminhar do Senhor na semana,
na semana que passou, meu Pai querido, a semana da sua paixão. Nós compreendemos que o Senhor fez tudo aquilo por amor. O Senhor nos ama e tem um apreço e um prazer muito grande em nossas vidas. Espírito Santo, vem habitar, porque nós somos a tua casa, nós somos a tua morada. Talvez, Senhor, essa casa precise de uma limpeza, uma organização. Nos ajude a botar fora aquilo que não é do Senhor e a tomar as decisões que o Senhor tem para nós. Eu declaro abençoado, eu profetizo abençoado o lar que está recebendo essa palavra agora. Eu profetizo abençoado a vida que está recebendo essa palavra agora. Se tem algum casamento, Pai, com alguma destruição de Satanás, caia por terra. Problemas financeiros que têm afetado o relacionamento, caia por terra. Casamentos, ó Pai querido, que por causa desse tempo de estarem dentro de casa, talvez está sentindo um certo desgaste, caia por terra agora. Caia, Senhor, sobre cada casa o Teu Espírito Santo e a paz que excede todo entendimento. Assim eu abençoo, Pai, a Tua igreja e sei que o Senhor também está abençoando. Eu te agradeço, Pai, pela vida dos meus irmãos. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você e a sua casa. Fique com essa palavra. Fique na paz do Senhor Jesus. Toda sorte de bênção venha sobre você. Deus te abençoe.